Fala família MTO, todos que estão nos acompanhando aí, boa tarde, bom dia, boa noite, independente da hora que você esteja acompanhando esse vídeo aí, muito importante para nós esse início desse projeto, é um prazer tê-los conosco, estamos aqui nesse novo projeto do MTO, o MTO Podcast. É isso aí. Um tempo incrível, um tempo de edificação, onde nós estaremos aqui conversando, entrevistando diversos irmãos que talvez não tenham tanta audiência, mas são muito relevantes nas nossas vidas, na nossa comunidade. E temos a certeza que será muito abençoador para a tua vida, será edificante, teremos aqui momentos maravilhosos. E claro, eu não estou sozinho pilotando esse projeto, esse início. Tenho aqui comigo meu grande amigo, irmão, o William. E aí, Will? Tudo bem? Cara, chegamos. Muito obrigado. Iniciamos aí, demos um start. Queria agradecer a honra de poder fazer parte desse projeto aí, assim como você mencionou. Pessoas que não são muito conhecidas popularmente aí por fora, né? Mas pessoas que agregam muito nas nossas vidas, pessoas que têm história e muito a agregar, tanto na nossa vida como na vida de vocês que estão nos assistindo aí. E nada melhor do que entrevista, bate-papo, palavra e resenha. Exatamente. Então se prepara e teremos aí muitos testemunhos, muitas experiências com Deus. Vai ser um tempo aí maravilhoso. E claro, sendo o nosso primeiro podcast, você que está em casa aí, antes da gente apresentar aqui o nosso convidado extremamente especial. Especial demais, Você demais, tem uma demais. missão, a galera tem uma missão. É isso aí. Ó, curte, compartilha, manda pra todo mundo, manda pra isso geral agora, pra todos os grupos que você tem no WhatsApp, que eu sei que você tem um monte, porque assim o YouTube começa a perceber que o conteúdo é relevante, assim começa a ter um crescimento maior, e o que nós queremos verdadeiramente é ampliar, né, o que nós estamos vivendo aqui, todo o testemunho, as experiências que esses irmãos aqui têm vivido, e nós queremos ampliar isso, dar voz a eles para que famílias sejam abençoadas, para que homens sejam tocados, mulheres sejam tocados. Então nós cremos que com a sua ajuda isso irá acontecer. Então compartilha, curte, comenta bastante no todo decorrer aí dos vídeos, dos podcasts, tudo que for tocando no teu coração, vá comentando, vá interagindo aí, compartilha com todo mundo. Fechou? William, Você está preparado? Você está preparado para o conteúdo que você vai receber agora? Exato. Porque vai ser um conteúdo pesado, pesadíssimo, que vai agregar muito na sua vida. E quem será que é o nosso primeiro convidado? eu vou deixar pro William Quem será? apresentar, que Queria que vocês dessem uma salva de palmas. Salva ou salva? Salva ou salva? Uma salva de palmas para essa pessoa especial, que é o nosso pastor presidente, pastor Daniel, e vamos receber com muita alegria. Meu Deus. Ô pastor, seja bem-vindo, pastor. Já fizemos uma bagunça pastor. na mesa aí já, pastor. Pastor, seja muito bem-vindo. Cara, tem um negocinho na sua água aí, pastor? Opa, aí vai ficar até boa a água aí. Não liga pra isso, não. Ô, meu Imagina. pastor. privilégio, pastor. O privilégio é todo meu. Conosco aqui, nosso pastor Daniel, nosso pastor presidente, nosso pai. Tenho o privilégio de dizer meu sogro, o qual nós amamos. Chavecou minha filha, viu? Verdade, Esse- verdade. O qual nós amamos muito. Então, meus irmãos, é um privilégio ter esse homem aqui. Tenho a certeza que será um tempo incrível de edificação. E vamos deixar pro melhor agora, né? William, o que você tem a dizer desse cara? Cara, é o meu pastor, é meu pastor presidente, e antes dele ser meu pastor, um grande amigo. Tava falando com ele, até conversando aqui, toda vez que eu lembro, eu tenho vontade de chorar. Conheci ele em torno aí de uns 22 anos atrás, meu. Eu posso afirmar, é a mesma pessoa até hoje, o mesmo carinho. É o pastor beijoqueiro, né? É o pastor que nos cativa com aquele beijo na testa, meu. E há 22 anos atrás, 22, 23 anos atrás, ele beijou minha testa e eu me espantei. E quem já foi beijado pelo pastor pela primeira vez vai Mas saber nem quando eu me tô lembro falando. disso aí.
Foi 23 anos atrás, Rapaz. na travessa Paulo Madruga, né? Isso. E que eu conheci o pastor Daniel, na época ele não era pastor, e me beijou na testa, o carinho absurdo, sem me conhecer, meu. Tive a oportunidade de entrar aqui na igreja, está hoje na igreja, já faz em torno de uns 9 anos, e ele continua sendo a mesma pessoa, uma pessoa humilde, carismática e beijoqueira. Um beijo que edifica, um beijo que, meu, sei lá, só quem já foi beijado na testa pelo pastor Daniel vai saber do que eu estou falando. Amém? Pastor Daniel, por favor, se apresente. Quem é o pastor Daniel? Prazer ter o senhor aqui, pastor. Muito prazer. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Bom dia a todos, né? Boa tarde, boa noite. Independente do horário que está assistindo, né? Quero dizer que para mim é uma honra estar com o meu nome mesmo. Podcast. MTO Podcast. Eu sou das antigas, sabe? Eu gosto daquele meu sistema. Eu até pedi uma aguinha, não é desfazer deles, eu pedindo esse copinho que é meu sistema, sabe? Tem uma amendoinzinha Então, aqui também, pastor. estamos aí. Vou tentar, né? Colaborar, vou tentar responder vossas perguntas, né? Que eu não sei, né? Eu sou bem espontâneo, sabe? Eu não sou de ensaiar, não sou de... Sabe, sou bem espontâneo. É capaz de sair até alguma coisa aqui que não agrada vocês aí. Que isso. O senhor tá à vontade, tá em casa, fica tranquilo que eu tenho certeza que tudo que sair aqui vai ser para edificação. Bom, vamos começar? Vamos começar. Pastor, nós Sem resenha, vamos! Nós te conhecemos, tem muita gente que está te assistindo aí também, te conhece, mas tem uma galera que ainda não o conhece. Então, conta pra gente aí todo o seu início, começa a falar tudo que o senhor quiser aí desde o início. Conta pra gente, quem é o pastor Daniel? O que o pastor Daniel faz? Trabalha? Já trabalhou? A gente quer saber. O pastor Daniel é essa pessoa aqui, né? Essa pessoa que é conhecida como um pacato cidadão. Vocês já ouviram a música do Skank, que eu já curti muito. O pacato cidadão, pessoa bem espontânea. Eu sou espontâneo e eu agradeço a Deus, né, pela vida de cada um de vocês, viu? Ai de mim, se não fosse vocês. Gente, vocês são demais. É claro que para me contar a história do Ministério Tabernáculo de Oração, eu tenho que começar pelos meus pais. Sim. Posso começar por eles? Pode, fica à vontade, pastor. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim: pais, ensina a criança no caminho que deve andar. Para quê? Quando ficar o quê? Mais velho, não se desviar dele. E se hoje eu estou aqui, estamos aqui, primeiramente a glória seja dada ao leão da tribo de Judá. Aleluia. Eu vou lutar para mim não chorar, sabe? Porque eu estou bem emotivo, né? Porque o papai e a mamãe, eles se casaram no ano de 1953. Somos em 8 irmãos. Na realidade, eles tiveram 11 filhos. 11 filhos. Faltou um para formar um time de futebol, né? Só que os 3 eu não conheci, que faleceram quando eram bebês, né? E eu sou o caçula dos homens, né? Hoje são 4 homens e 4 mulheres. Sou eu, Daniel, tem o Samuel, o Natan, o Paulinho, tem a Dorcas, que é a caçula, a Maria, a Roseli e a Ruth. Bom, foi como eu falei, o papai, eles se casaram em 1953. O papai, a sua profissão, ele era um militar. E a mamãe, ela era o quê? Uma doméstica, né? Papai, filho de português. Diz que o meu avô não conhecia, era bravão, sabe? Bem compulsivo. A mamãe era do lar. Os meus avós, o pai da minha mãe, Vosório e a avó Maria, eram paraibanos, né? Minha mãe também nasceu em Paraíba. E como eu falei, o papai, ele era militar e a mamãe era do lar. Só que com os anos foi se passando, ela foi arrumar um serviço. E ela treinou e se tornou uma
trapezista, uma artista de circo. Tem muitos que não sabem disso. E naquela época, artista de circo ganhava muito bem. Hoje já está assim, né? E o papai e a mamãe, eles foram bem de vida. E diz a história, a minha mãe escreveu um livro, e ela contando quando ela estava no trapézio, recebendo aplausos, né? Só que ela não tinha aquela alegria. Era uma alegria momentânea. E o que acontece? Diz que nenhum dos espetáculos que ela estava lá no trapézio, ela caiu lá de cima. Tanto que ela tinha umas marcas aqui na coxa e nas pernas. Meus irmãos sabem disso, a família Madruga e os irmãos mais antigos, né, que conheceram ela na época. E o que acontece? O tempo foi se passando e ela traiu uma tuberculose, que na época, hoje está mais fácil, né? A medicina está mais avançada. Sim. E nesta trajetória, ela foi se desiludindo da vida. E era muitas brigas entre minha mãe e meu pai, segundo as histórias, né? E a minha mãe, quando foi se agravando, diz a história que ela, com 21 anos, ela pesava 35 quilos. Meu Deus. Nossa. 35 quilos. Aí ela foi se desiludindo da vida. Ela falou, não tem mais solução para minha vida. A minha mãe falou, eu vou tomar agora uma decisão. E ela ouvia aquela voz que ela tinha que dar um cabo na vida dela, né? É por isso que hoje nós trabalhamos na área de libertação. Porque tem muitas pessoas que não dão valor. Mas o diabo, ele fala na mente das pessoas. O diabo, ele trabalha dentro da mente das pessoas, dizendo, dá um cabo para a sua vida, porque acaba com tudo. Não acaba, não. Nós temos uma alma. Nós precisamos de prestar conta com Deus. Então nós temos que lutar pela nossa salvação. Ou a pessoa partiu indo para o paraíso, para a glória, ou para o inferno. Não tem resenha. Não tem. E minha mãe, segundo a história, ela escreveu um livro, ela disse que diversas vezes ela tentou, o quê? Se matar. Mas sempre quando ela ia tentar se matar, alguém tirava ela. Aí teve uma vez que ela falou, não, hoje eu vou ir, e eu vou ir num horário que não vai ter ninguém para me tirar. Hoje eu vou dar um cabo à minha vida. E o que acontece? Ela foi lá em Santo André, onde tem as locomotivas de trem. Tinha aquelas locomotivas na época, né? Hoje tem os trens normais. E ela chegando naquele local, diz a história e o testemunho que ela contava em todos os lugares que ela ia, que ela falou, agora é aqui que eu vou dar um cabo na minha vida. Meu Deus. E diz que, William, que quando vinha aquela locomotiva, ela falou, agora olhou, viu que não tinha ninguém. É hoje. O que ela fez? Quando ela foi se jogar, ela ouviu uma voz, uma mão tirando ela, e a voz dizia, não te suicides, porque eu tenho poder para te salvar. Tenho poder para te curar. E aquela mão tirou ela. Aquela locomotiva passou buzinando. Nossa. E ela olhou de um lado e olhou para outro lado e não via ninguém. Aí ela entendeu que a voz era de quem? De Deus. A voz de Deus. Meu Deus. E ela fez um desafio, o William e Vinícius. E ela chegou e falou, Senhor, se essa voz que eu estou ouvindo é a tua voz, então me cura dos pulmões. E tudo que eu tenho, eu darei aos pobres. Minha mãe, ela era bem de vida, segundo a história que contava, meus pais. O que acontece? Aí ela foi para casa. E nesse mesmo dia ela chegando, o papai não tinha chegado. O papai, ele também saiu para fazer uma desordem na vida dele. Olha como que é as coisas. Até parece que é coincidência, mas não é coincidência. Mesmo dia, né? É. Mesmo dia. Mesmo dia. Isso. Cara. E ela chegando em casa, ela falou, quando ele chegar, mesmo que ele só chega bravo, nervoso, chutando as portas, que ele também era militar, e bebia umas manguaças, né?
E ela estava lá ansiosa para contar para ele. Só que de repente ele chegou calmamente, abriu a porta, entrou, e ela estranhou. E ela começou a contar o que aconteceu com ela, que ela tentou se matar e ouviu a voz dizendo: não te suicides, porque eu tenho poder para te curar e tenho poder para te salvar. Aleluia. Pois o papai começou a contar a história dele também. Nesse mesmo dia, ele saiu, como diz a linguagem de hoje, a cobra vai Fumar. a cobra vai fumar. É isso mesmo. Hoje eu vou fazer uma desordem, porque hoje eu saí mesmo, tá? Vou matar um e... Desculpa da palavra, que se dane a vida. Sim. Aí ele chegou em certo local, viu uma tenda, né? Viu uma tenda como de lona. E falou, é ali mesmo agora. Eu vou lá tomar meus negócios mesmo e se neguinho forgar, eu vou dar tiro aí, seja o que for. Meu Deus. Só o William, Vinícius, que quando ele chegou naquela tenda, disse que quando ele entrou daquele jeito brabão lá, tinha um povo sentado, tranquilamente, decentemente, e estava o homem de Deus pregando. E quando ele olhou lá na frente do púlpito, tinha uma placa, uma faixa escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Está registrado no livro de Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 8. Então foi quando ele também contou, pois é Rosa, ele falava assim, Rosa. Eu não esqueço até hoje. Vou te contar o que aconteceu. Daí em diante, ela estava no hospital isolada, não podia estar com ninguém. Mas depois dessa experiência, que o médico já tinha desenganado, ela voltou ao hospital lá no Mandaqui. E foi feito o exame e falou, ela não tinha mais nada. Meu Deus. Foi curada, para a honra e para a glória de Deus. O que acontece? Papai também foi livre de matar alguém e de morrer. E os dois se juntaram, ele se tornou um pastor, Paulo José Madruga. E eles moravam em Santo André, a mamãe renunciou os bens que ela tinha. Agora vamos lá, chegando aqui em Goianazes. Eles Como vieram foi? pra cá. Eles vieram pra cá, certo? Vieram para cá. Chegou em que ano aqui? Em 1960. Rapaz. 1960. Mas como que foi a vinda deles pra cá? Eles vieram... já tinha algo planejado? Não tinha? Foi um direcionamento de Deus? Foi um direcionamento de Deus. Segundo o que eles contavam para nós, ele chegou a morar numa casinha ali em cima. Parece que é o Jardim Aurora. Tem a João Bodim. Uma casa bem humilde. E diz que ela grávida do meu irmão, que hoje é pastor Natan Madruga. Deus, através do Espírito Santo, falou que através do nascimento daquele menino ia se levantar um povo. E quando ela chegou ali, ainda Deus deu até a direção geográfica e apontou para o lado do Jardim Edelvina. Uau. Caramba. É forte, é forte. E foi quando começou. Eles chegaram aqui, aí Deus foi orientando, foi chegando mais pessoas, Meu irmão nasceu. E o papai, ele foi o que nós nascemos em casa, como que é o nome? Parteiro. Sim, Foi o nosso parteiro, de mim e dos meus irmãos. É que na hora foge, né? Nasci aqui no Jardim Etelvina, em Goianazes. Eu tenho uma honra dizer que a travessa que eu moro chama travessa o quê? Paulo José Madruga. Paulo José Madruga, para a glória de Deus, uma homenagem, né? Então, aí se levantou o povo, que é a igreja missionária, casa de refúgio dos remidos do Senhor. E eu posso falar que eu e meus irmãos, nós foram, como que se diz aí, a língua popular, que nós fomos o quê? Criados no berço evangélico, né? Sim, sim. Uhum. É a linguagem aí, né? E na realidade eu nasci no dia 19 de abril de 1964, dia do nascimento do rei Roberto Carlos. Dia dos índios também, 19 de abril, então é bem marcante, né? Diz a
a história, mamãe contava que eu nasci com quase 4 quilos, William. Já pensou? Quase 4 quilos, hein? Aí ele pegou acordeon, saiu 4h30 da manhã. As casas antigamente diz que era casa de sapê que se fala, né? Bem humildezinha. Pegou acordeão e cantou o hino 48 da harpa cristã. Quando lá do céu descendo, gente, nasceu um homem, ô glória. Também tocou o hino 200. Qual bondoso amigo é Cristo. E lá nasceu este homem, né? Tá. Aí tá, tudo bem. Aí fomos criados, crescendo na igreja. Deus chamou meu pai no ano de 1992. E também Deus chamou a minha mãe no ano de 2006. E a vida é assim mesmo. Ninguém fica para semente, né? E na realidade, eu desde quando eu nasci, eu fiquei na igreja Casa de Refúgio durante 38 anos, que eu quero dizer, do meu nascimento até 2002. Mas na realidade, é um crente bambu. Sabe aqueles... O que é o crente bambu? Sabe como é que é? Crente Crente bambu. bambu. Sobe, desce, sobe, desce. Levado Na realidade que eu não tinha... É levado pelo vento, como a onda do mar. Sabe, eu não tinha compromisso com Deus. Me desliguei do ministério lá. Quando eu saí de lá, eu já era um diácono, né? Mas o problema não estava na igreja. Às vezes a gente sempre quer arrumar um problema. Depois o tempo vai passando, a gente vê que o problema está na gente. Eu era uma pessoa muito cri-cri. Uma pessoa também muito religioso. Eu gostava de querer olhar a vida dos outros e esquecia da minha. Eu estou sendo sincero. Sim, é melhor a gente ser sim. sincero. Tem que ser sincero, pastor. Esse é o Porque tem lugar. pessoas que gostam de querer arrumar culpados. Então nós temos que assumir os nossos erros, reconhecer a nossa pequenez. Tá, tudo bem. E em 2002, eu comecei a frequentar algumas igrejas, uma e outra, sabe? Mas Deus não queria isso para mim. E eu me lembro que uma das igrejas que eu cheguei a frequentar, eu admirava bastante, sabe, William, Vinícius? Porque eu via a autoridade daqueles homens expulsando demônios. E eu falava, oh meu Deus, um dia o Senhor vai me dar esse privilégio, Pai. Um dia, Senhor, eu sei que um dia eu vou pregar a Tua palavra. E o que acontece? Só que quando a mamãe era viva, no ano de 1989, o meu filho, que hoje é o vice-presidente da igreja, o pastor Júnior, ele tinha a média de 6 anos e 8 meses. Deus fez uma promessa. Deus falou através da boca da minha mãe, viu? Tomada pelo Espírito Santo, e falou e fez uma promessa, uma palavra profética, e falou que o meu filho, aquele meu filho ficava do meu lado, enquanto eu tocava acordeon, ele pegava na minha perna e já começou a tocar cavaquinho também de criança, sabe? O orgulho dos meus filhos, meu Deus do céu. Igual até mesmo o Mateuzinho, né? Exatamente. Você vê, eu Mateuzinho, vi a filho do foto pastor ali, eu fico muito emocionado, sabe? E Deus fez uma promessa, que ele ia lutar do meu lado, e eu nem dei bola. Porque eu ficava pensando, mas o porquê que ele vai lutar do meu lado? Como assim? Mas não dei muita atenção. Tá. O tempo foi se passando. Só que eu esqueci de falar primeiro para chegar no Júnior, que eu conheci minha esposa, né? Exatamente. Pastor, ó, pra galera que tá assistindo aí, a gente aqui conhece parte dessa história, mas interessante que o senhor, então, o senhor estava nessa igreja, o senhor sai de lá. Nesse tempo que o senhor sai, quanto tempo o senhor fica longe? É nesse tempo que o senhor conhece Dona Marta? É nesse tempo ou não? É depois que... Como que é esse meio tempo aí antes do senhor já iniciar, indo numa igreja, já visualizar esses homens de Deus? Como que aconteceu esse tempo? Ah, primeiro eu conheci ela quando o papai era vivo, né? Nenhuma das viagens missionárias que o papai, como pastor presidente, que era na época, tinha a outra filial da igreja Casa e Refúgio lá no Ceará. E ele falou, Rosa, Rosa, vou levar o Daniel comigo, porque para ele tocar acordeon. Aí eu tava feliz.
Aí chegamos lá numa cidade um bairro por nome de Mundial, em Tabuleiro do Norte. Conheci os crentes lá. E conheci a irmã Rosália, né? Ela tinha o sítio dela, né? A fazendinha dela lá no Tapuio, que dava mais ou menos 3 quilômetros da igreja pro sítio Tapuio, né? Ah, o que acontece? Aí chegando lá, depois de uns dias, que é a minha esposa hoje, eu conheci a Maria Marta, que é a esposa do Claudinho, Irmã e a Marta dela, Maria, né? são Sim. gêmeas, né? Elas estudavam lá em Jaguaribe, uns 30 e poucos quilômetros longe. Mas depois, nos finais de semana, ia no Tapuio. Aí eu me lembro até hoje. Quando eu conheci a dona Marta, que hoje é minha esposa, mulher brava. Eu me lembro que eu estava lá no Tapuio, num dos cultos que fui fazer, aí eu pedi um copo d'água para a mãe dela, para a irmã Rosália. Eita. Essa é a famosa história, A né? história do copo d'água, essa história. Aí a irmã Rosália, a dona Rosália, a mãe dela, Marta, vai pegar água aí pro Danielzinho. Aí pegou a água, me deu a água. Acredite se quiser, ó. Se beberes dessa água, nunca mais terá sede. Parece brincadeira, o pessoal pensa que é piada. Depois dessa água que eu bebi dada pela mão dela, olha, nunca Olha mais só. parei de beber água na casa dela. Vai fazer 42 anos que eu não parei de beber água na casa dela. Tá tudo bem. Casamos no dia 27 de novembro de 1981. E naquela época, sabe como que é, né? Hoje em dia tá difícil, né? Vir as crianças, demora muitos anos, ó. E vapt-vupt. Não tinha TV, não tinha YouTube, não tinha Hoje em Netflix. dia tá demorando muito pra vir criança, né? muito. Queria mandar um abraço eu brinco, aí. eu falo que hoje em dia... Queria até é mandar um muito igual abraço esse pra pessoal. Thalita, que tá assistindo aí também, aí, que hoje é bem mais rápido, né? Verdade, Thalita Queria mandar um quem é? abraço pro Vinícius também. Ah, beleza, Thalita e Vinícius. Vinícius aí que tá, né? Meu genro, já falei pra ele. Tá demorando Tá muito, demorando né? muito, né? Aproveitar hoje, né? Aproveitar só... Mas Olha, casei no 27 de novembro de 81. Isso. Quando foi no 9 de outubro de 1982, quem veio ao mundo? Pastor Júnior. Daniel Júnior. Após 11 meses, ó. Rapidinho, Glória a Deus. rapidinho. Deus já me deu essa bênção que é ele. Deus me deu a Daniela, que nasceu no ano de 1985, no dia 18 de novembro. Ah, e também Deus deu meu xodózinho, né, que eu chamo ela de xodózinho, a sua Thalita, digníssima isso esposa. é maravilhosa, Thalita, viu? Thalitinha. Ela nasceu no dia 4 de março, né? Qual é o ano mesmo que ela nasceu? Pastor, não é possível. 1994. 94. Você viu que isso daí foi uma pegadinha pra você, Pra tá? me Isso, pegar, né? é. Tentar me pegar, beleza. Pegadinha pra Graças você, a Deus. né? Bom, daí voltando agora no como foi que chegou. Como eu falei, eu frequentava algumas igrejas, né? E um belo dia eu estava contando para minha cunhada, que hoje é pastora, a pastora Hélia, né? Lá na cozinha da minha casa, no ano de 2003, William. Contando para ela os sufocos que eu tinha passado, né? Que eu tinha 3 caminhões, fui caminhoneiro, né? Viajei bastante. Só um minutinho, pastor. Só um Pois minutinho. não. O senhor é caminhoneiro, né? Tem muito caminhoneiro assistindo a gente. Aí o pessoal mandou um presente pra você. Queria te entregar um presente aqui agora, tá? Opa, presente? Ah, esse pessoal é fogo, né? Ah, pastor, você Não tem nada você não viu nada combinado, não. ainda. Você não viu Ó, é o nada. seguinte, ó. Olha! O pessoal mandou um negócio de bolinha pra você pôr no banco do seu carro. Nossa, eu Isso tava daqui- precisando. Aí, ó, pode pegar, viu? Meu Ao vivo Deus. mesmo. É pra poder massagear lá o banco lá. Tá bom? Nossa, rapaz. É um presente aí pros irmãos do Previne caminhoneiro as aí. dores. Deus, que bênção. É. Ó, Mostra aí pro pessoal aí, ó, ó. diante de Deus, se eu estiver mentindo, eu tava precisando de uma dessa, né? Aí eu falei, deixa eu sobrar um trocativo. Pô. Pode É pôr isso no aí, chão, pastor. quiser Pode já pôr no chão aí, usar. pastor. Você não podia perder aí o momento aí, tá bom? Ó, Os amigos caminhoneiros aí, ó. Deus abençoe vocês, caminhoneiros. Obrigado mesmo, viu, aí? Vos guardar. Estamos valorizando vos vocês, hein? livrar É. de todo mal. Meu Deus do céu. Quanto Isso tempo aí. o senhor trabalhou como caminhoneiro? Eu fiquei mais ou menos com a média de uns 11 anos, né? 11 anos. Eu trabalhei também com ônibus. Inclusive, o incidente que aconteceu comigo, né? Na realidade,
eu pulei um pouquinho, mas eu trabalhava na aviação Ferraz. E eu estava de aviso prévio. Por que que eu dei um jeito de sair dessa empresa? Porque eu nunca contei para vocês. Por 2 vezes eu fui assaltado. Eu como motorista e cobrador. Eu fazia os horários noturnos, né? E fazia lá a linha de Manel Feio, lá pro corredor, pro lado de Itaquá. Rapaz. E eu fui me revoltando porque eu fazia os últimos carros e eu me lembro que era 00:30 mais ou menos. O rapaz deu sinal, o que acontece? Eu abri a porta. Antigamente, hoje entra pela frente, tá por detrás. Eu já sabia. Ó, ele já entrou falando um assalto, quietinho, e já, questão de minutos, levou, o dinheiro do cobrador, tal. Meu Deus. Uhum. Depois passou-se outro tempo. Aconteceu outra vez o segundo assalto. E eu me lembro que eu já tinha combinado com o cobrador, tinha uma calça que tinha um bolso aqui, sabe? Sim. O dinheiro do caixa do cobrador tava tudo aqui no bolso da calça. Falei, pô, se assaltar, vai levar, não vai ver. E naquele tempo o pessoal pagava muito com dinheiro, né? Hoje Era é cartão. dinheiro, hoje é cartão, antigamente era Antigamente cartão. era dinheiro pra caramba que andava no... E esse camarada subiu, passou a catraca e eu dirigindo, ó. Quando ele bateu aqui, aí seu filho, sabe, xingou daquele nome, tal, tirou, você tava com dinheiro, me deu um tapa na cara. Rapaz do céu. Eu vou falar a verdade, eu me revoltei. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu vou contar. E eu me lembro que na época eu tinha um revólver, porque eu andava, sabe, eu tinha registro. E o que acontece? Aí eu falei agora... Já era pastor nessa época? Não! Eu tava até afastado. Brincadeira. Que contar, meu Deus do céu, eu tô contando mesmo. Sim. E eu me lembro que eu falei, agora eu vou pegar esse camarada que eu sabia quem que era. Nunca contei isso pra vocês, né? Nunca. Eu acho que eu contei só pra... Você é fresquinha, hein, meu? Hã? Você é fresquinha. Foi. E eu me lembro quando eu tava no ponto final, já era mais ou menos 1:pouca da tarde, que eu pegava no horário de 2 horas no serviço. Aquele camarada tava lá, eu falei, agora que vou dar um jeitinho. E Deus usou uma pessoa que trabalhava junto comigo, não esqueço até hoje. Quando eu me lembro, eu agradeço a Deus pela vida dele, foi o Oséias. Oséias, o filho da irmã Lidalva, que partiu, né, com essa Covid-19. E ele também trabalhava de motorista. E ele me falou, Daniel, para com isso, nem pense em fazer isso. Nem pense em fazer isso, porque você tem 2 filhos. Eu não tinha Thalita. Foi em 1990. Meu Deus. Eu ia fazer uma burrada. Aí ia fazer aquela palavra que ele me falou. Talvez nem a família dele sabe disso. Aí foi quando eu guardei o revólver e fiz assim. Aí eu falei, eu vou dar um jeito. Aí conversei lá, me mandaram embora. E nessa época que aconteceu esse incidente, eu estava em casa, eu estava de aviso prévio, eu estava em casa desmontando móveis, que eu tinha prometido para um rapaz que quando ele casasse, eu ia dar móveis para ele, né? Só que ele resolveu casar até... Eu falei, agora a promessa, podia ver. O que eu fiz? Como o meu móveis era novo, os quartos meus eram apertados, né? Não é, a minha casa morava em... Hoje está grande, sobrado praticamente 4 andares. E eu me lembro que eu falei, Marta, e ela, graças a Deus, ela sempre me ajudou. Falei, Marta, eu não tenho condições. Nós não estamos com condições, inclusive estou de aviso de dar um móvel, mas o menino resolveu casar, mas eu prometo cumprir. Aí eu conversei com ele se ele aceitava meu móvel, ele falou, aceito. E eu estava desmontando móveis, né? Para dar para ele guarda-roupa. E o que acontece? Aquele guarda-roupa bateu no espelho de cristal que estava na parede, dessa grossura grande. Meu Deus. E quando bateu, quebrou. Aí quando foi uma parte, um caco aqui caiu aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Mostra, pastor. Pode Mas que pega se eu pôr aqui, ó. Se você já pega. Vou mostrar aqui para vocês verem. Com licença, viu, gente? Ele vai ficar à vontade, pastor. Aqui, ó. Olha o tamanho do corte. Cortou aqui, ó. O espelho cortou a veia artéria, cortou os tendão. E, na realidade, eu cheguei nas últimas lá no hospital. Isso aconteceu no dia 27 de fevereiro de 1990, às 14h35, não esqueço até hoje.
Meu Deus. E quando eu vi aquele sangue correndo, eu gritei, meu Deus, Deus misericórdia. Aí gritaram, chamaram meu irmão Samuel, quero agradecer a vida dele. Já chamou o Oséias, esse próprio Oséias, que já tinha me livrado de eu fazer uma besteira com a Brasília que ele tinha, né? E junto com o Valdir, que Deus também o colheu, partiu já o Oséias e o Valdir, e me levaram para o hospital. Quando me levaram para o pronto-socorro de São Miguel, cheguei lá nas últimas. Os médicos, tinha 3 pessoas, médicos lá conversando normal, mas quando eles viram, eles pararam na hora, o negócio é sério. Meu Deus. Eu lembro que minha vista foi escurecendo, e lá me socorreram. E chamaram lá meu irmão Samuel, foi meus irmãos lá, falou, aí é só um milagre. Nossa. Meu Deus do céu. Só um milagre. Hoje eu entendo por que aconteceu esse milagre, porque eu não merecia, não. Pelo cara que fui, não merecia. Eu me lembro até hoje que aí eu fiquei 3 dias no pronto-socorro, me liberaram. Só que quando me liberaram, a veia artéria se rompeu. Eu estando na minha casa, se rompeu. E foi, era uma dor infernal. E o papai, ele me levou eu lá no hospital, no Planalto, junto com a minha esposa. Eu não esqueço até hoje, nesse dia. Né? Depois de 3 dias, que já tinha rompido a veia artéria, ele me levou. Foi até com um fusquinha que eu tinha dado pra ele, né? Um fusquinha amarelo, mas na época era carro do ano. Porra. Opa! Verdade. Foi. E eu lá atrás, assim, aquela dor, minha esposa comigo, e eu via meu pai, ele dirigindo, ele falava assim, Senhor, cobre meu filho com teu sangue. Eu não esqueço até hoje. Aí ele levou eu no socorro na hora, lá no Planalto, no Planalto que tem aqui em Itaquera. Aí eu me lembro até hoje que a médica, eu estava na maca, a médica foi correndo, socorrendo a minha esposa, aí levou lá para cima. Foi quando foi apagando tudo, aí eu fui. Não vi mais nada, William. Aí depois de algum tempo lá, fez uma nova cirurgia, e eu me lembro que depois eu voltei, tipo assim, quem sou eu? Onde eu estou? Tive algumas perturbações naquele hospital, acordava gritando, mandaram a psicóloga ir conversar comigo, né? E eu estava lá e eu comecei a entender que Deus estava tratando comigo, né? Meu Deus. E aí eu me lembro que eu estava no hospital, comecei, a ficha foi caindo, eu fui pedindo misericórdia a Deus, né? Aí foi quando eu ouvi aquela voz falando 3 vezes, assim como Deus falou com Samuel, Daniel. E eu olhava do alto e falei, será assim? Daniel. Aí eu entendi que era a voz de Deus. Falou assim, arruma uma caneta e pega um papel. Você vai escrever isso aí que está acontecendo com você. Vai escrever um louvor. E Deus me deu um louvor lá. Oh, yeah. Deus me deu um louvor, né? Bom, tudo bem. Aí, agora começando aqui, o início. Ok. História. Cara, segurei o choro aqui várias vezes. Diante disso, pastor, tudo que aconteceu nesse tempo, não existia ainda Ministério Tabernáculo de Oração. Não. Nada disso tinha acontecido ainda, né? Nada disso. Então, se o senhor puder contar pra gente aí, o senhor falou um pouquinho aí da admiração, né, dos homens que trabalham, né, na área de libertação. A gente também vai entrar nisso, mas o senhor contou todo esse testemunho, toda essa história, mas ainda não existia Ministério do Tabernáculo de Oração. Não. Como que foi daí em diante, desse acidente, de tudo que o senhor entendeu de Deus nesse tempo, do acidente, daí pra frente, como que foi isso? Nossa, sabe como se diz? Se a gente for falar, é muita coisa. Na realidade, ainda depois disso ainda, eu dei umas pisadas na bola, né? Fiquei no mundão aí. Já toquei em boate, já toquei muito forró por aí também. Ficava nos bares aí, nas madrugadas. E minha esposa fazendo uma campanha através da minha vida. Inclusive, eu quero
mandar um abraço, um beijo bem forte pro pastor Vitor. O pastor Vitor, ele fez e ainda faz parte da minha história. Porque a minha esposa fez um pedido, se pudesse fazer alguns cultos na minha casa em favor da minha vida. Eu já contei isso até aqui na igreja. O pastor Vitor, ele é o pastor... Foi o pastor que me casou, hein? Sim. Atualmente pastor da Igreja Casa de Refúgio. Isso, é o vice-presidente da Igreja Casa de Refúgio, né? Vou mandar um abraço aí, pessoal da Casa de Refúgio Isso, aí também, todos, que tá assistindo pastor a gente aí, ó. Amém. Todos, pastor Timóteo, pastor Miranda, pastor Edivaldo, enfim, a todos os pastores. Isso é importante porque a galera pode pensar assim, saiu de uma igreja, né? O que muito hoje se tem, né? De rincha, de... Não, é uma extrema... Inclusive, eu não esqueço até hoje, quando eu me desliguei do Ministério Tabernáculo, do Ministério Casa de Refúgio, eu fui na casa do pastor Plínio, juntamente com a saudosa, né? A sua esposa, Nair, que Deus o chamou. E eu fui lá, saí com a benção dele, Sim. não esqueço até hoje. Pedi para ele orar por mim, eles oraram por mim, não esqueço até hoje. Eu entreguei a carteirinha de diácono, né? Eu era diácono. Fui na casa do pastor Vitor, pastor Edivaldo. Se eles estiverem me assistindo, eles vão lembrar disso, né? Cheguei a pedir perdão, né? Por as minhas faltas, os meus erros, né? Todos me perdoaram, tantos que hoje são meus amigão, meu Deus do céu, sem palavras. O pastor Vitor fez algumas campanhas em favor da minha vida, né? E hoje estou aqui, e você perguntando como que se chegou aqui. Exatamente. Foi como eu falei, eu fiquei durante, não chegou um ano, frequentando algumas igrejas. Aí tá, mas só que não era isso que Deus queria para mim. Deus tinha feito uma promessa quando minha mãe era viva, né? Embora se cumpriu depois dela sendo viva também, lá na garagem ainda, ela foi a mulher que me consagrou, me ungiu, juntamente com meu irmão, pastor Natan. A pastor, né? Eu não queria na época, mas precisava, por causa da lei. Precisava de registrar. Começamos o trabalho numa garagem, porque eu estava sentada numa mesa, lá na cozinha, juntamente com a Hélia, que hoje é pastora, com a minha esposa. Que ano que era, pastor? 2003. 2003. Logo no comecinho, né? E eu me lembro que eu contando das bênçãos sobre os caminhões que eu tinha conseguido, né? Aí foi quando Deus me chamou, eu vendi os caminhões. Um caminhão passei para o Júnior, né? O outro caminhão eu troquei no ônibus e doei para a Igreja Casa e Refúgio, que tinha sido um voto que eu tinha feito a Deus lá no hospital. Se Deus me desse vida, foi um voto, né? Que eu não sei como ele ia me dar condições de me dar de eu conseguir conquistar um ônibus e doar. E eu consegui. E o outro caminhão eu vendi, comprei uma Trafic, fiz meu prédio, né? Que foi com luta, com sacrifício. Até hoje ainda não terminei. Graças a Deus por isso. Não estou murmurando, não. Graças a Deus por isso, né? Então, aí começamos na minha garagem, né? Um culto por semana. O irmão Raimundo, sua esposa, né? O Claudinho, meu Deus, a Martinha, pastor André e meus filhos. Olha, aí começamos lá. Depois começou a chegar pessoas, a garagem minha era apertadinha, fomos para a garagem da mamãe lá. Aí foi onde eu fui consagrado a pastor e depois já começamos lá embaixo na rua Maximiano Brandão, não é isso? Aqui, ó, de frente com o mercadinho do Augusto, né? E Deus foi abençoando, foi chegando pessoas e foi quando eu estava no monte buscando para que Deus me desse autoridade sobre os demônios. Aí foi quando eu chegando lá no monte, passei no meio de umas irmãs, não esqueço até hoje. Eu sempre vou no monte, não desfazendo, os obreiros sabem, eu gosto de ir só no monte, que eu vou para buscar revestimento, porque a gente que trabalha na área de libertação, não é brincadeira. Se não buscar, não mexe não, porque o negócio é estreito. Mas eu agradeço a Deus que 20 anos, para a glória de Deus, não é que essa questão de ter que buscar. E eu estava buscando no monte. Através disso, quando eu estava passando no meio do arraial, tinha umas 3 irmãs. Passei, só falei a paz. E uma delas falou, moço. E eu, para mim, nem era comigo, porque eu não era moço. Né? Embora já tenha 20 anos, mas já era um homem formado. Moço, aí eu virei aqui. Eita, eu me esqueço até hoje, eu já dei esse testemunho.
Deus tomou aquela mulher de uma maneira que eu vou falar. Já tomou ela em línguas, mas ao mesmo tempo que tomou em línguas, já interpretava. Porque a Bíblia fala sobre a interpretação das línguas. A interpretação falou, ei, aí começou assim do lado assim, você não veio buscar? Você não veio buscar o revestimento? Aí começou a passar assim a mão de lado, receba, receba. Receba o Espírito Santo. Ixi, eu fiquei tudo assim, receba, receba. Receba a autoridade que você veio buscar sobre os demônios. Falei, meu Deus, eu não falei nada pra essa mulher. Aí eu fui lá pro Arraial. Não deu outra. Eu me lembro até hoje que... Aí foi quando, nesse mesmo dia, aí eu chegando em casa, a Thalita falou, pai, o irmão Raimundo ligou que tem uma mulher lá, que tá manifestada lá. E tá no mesmo dia? No mesmo dia. Foi, isso foi à tarde, mas foi já à noite. Parece que já foi no mesmo dia, mas já foi à noite. Aí eu fui lá. Já tive essa experiência lá. Ó Deus falando, né? Você não queria? Então eu lembrei. No mesmo dia. Aí depois começamos no culto aqui. E começou o chicote estralar. O maçarico de Jeová começou a descer e ó. Vamos trabalhar. E eu vou falar uma coisa. Perdoe a expressão de palavra. Eu nasci, Deus me chamou para mexer com o cão mesmo. Eu não estou falando para minha glória não, mas esses diabos, eles podem vir quente, que eu estou fervendo. Se estiver fervendo, eu já estou evaporando. Porque eles zoaram comigo, esses demônios zoaram quando estavam no mundão aí. Mas também não é fácil. Não podemos vacilar. Irmãos, Will, essa história, esse campo, ele é importante, por isso, não sei se vocês conseguem perceber como que a gente está hoje aqui. Você percebeu, né, pastor? Que a gente veio uniformizado aí com a camisa do Terça Forte, né? Isso aí. Você viu que a gente veio aí e querendo até, quem não tá conhecendo a gente agora, a gente tem o culto de terça, o Terça Forte, que é um trabalho de libertação. E eu, como membro, já vivenciei e vi muita coisa aqui. Fora o que foi vivenciado na igrejinha também, na Maximiliano Brandão, né? Lá a gente fazia de uma maneira mais exposta, porque não era filmado. Agora, como é filmado, então... Tomar mais cuidado, Tomar mais cuidado, né? A gente não quer expor ninguém, entendeu? Sim. Aqui, pelo que eu já ouvi aqui, história de pessoas que estava endemoniada mesmo, que foi restaurada, que hoje está servindo, e que o próprio pastor Daniel teve a oportunidade, né, de orar, de fazer o trabalho, de ver o antes e o depois, né? Sim. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Eu já presenciei muitas coisas, já vi muitas coisas com meus próprios olhos, eu, William, tá? Eu queria te perguntar uma coisa. Já teve algum caso aqui, assim, de alguém fingir que está demoniado? Ah, já. Já eu me lembro que certa vez era lá na igrejinha lá. Um caso de um rapaz que toda vez que manifestava pô, o demônio não quer sair, eu deixava os obreiros, não quer sair, tal. Aí uma vez eu desconfiei. A igreja estava lotada, foi no dia de terça-feira. Eu peço até perdão de eu ter, mas vou ser sincero que eu fiz. Eu fiquei era a malandragem ali daquele rapaz lá. Aí quando tava manifestando, e rindo, olhando pro lado pro outro lá, eu simplesmente encostei do lado para ninguém perceber. E eu dei um beliscão, assim. Deu um beliscão nele? Dei um beliscão. Quando eu dei aquele beliscão nele, ele saiu, né? Aí quando ele saiu, eu falei, ué. Eu falei, que demônio é esse? Demônio não sente dor, a pessoa sente. Mas, pô, você tá tirando? O pessoal às vezes pensa que a gente é pastor, é trouxa. Vamos ser sinceros, pô. Nós não estamos bobos, não. Vai querer zoar. Já fica aí pros pastores, né? Aí um obreiro falou pra mim que ouviu ele comentar antes. Ixi, agora nós vamos zoar de novo. Um obreiro falou, falei, vê como que é, eu nem sabia. Um obreiro ouviu ele falar assim, então, agora nós vamos fingir, eu vou fingir que estou aí e tal. E eu lamento dizer, né, e essa pessoa que fez isso, hoje não vive mais, né? Nossa. Foi morto pela mão da polícia. Meu Deus fazendo do céu. coisas erradas. Gente, brincar com as coisas de Deus, ai daquele que brincar, seja pastor, seja bispo, seja lá quem for.
Sim. Agora teve uma experiência num trabalho de libertação que me marcou bastante, William. Esse me marcou. Eu me lembro que certa vez eu estava em casa, né? Aí também tava aquela garoa. Quando era quase meia-noite, alguém chamando, Pastor Daniel, Pastor Daniel. Eu, Senhor, tenha misericórdia. Mas tudo bem, tudo bem. Aí eu me lembro, abri lá a janela. Aí uma avó falou, sabe o que é, Pastor Daniel? É que baixou o santo na minha mãe. Ele fala, baixou o santo. Mas a gente sabe que não é baixou o santo, não. A gente sabe que o cramunhão já estava ali já. A realidade é essa. Não adianta fazer rodeio, não. É, isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei, e aí? Pior que tá ali e tá com a faca na mão. Eita, agora estritou uma peixeira na mão. Uma parte dos meus irmãos tá dentro da casa, né? E outra parte conseguiu sair para fora. E aí minha esposa falou, vou contigo. Eu falei, não vai não, eu vou contigo. Olha, irmãos, olha, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, viu? Rapaz, que chegando lá nesta casa, saía aquela garoa. E quando encostamos perto da casa, era descendo a escada. E tava assim de pessoas na rua. E eu falei, e agora? É que não tem negócio representando a peixeira aí não, né? Ó, essa caneta tá representando aquele facão. E eu lembro que eu... Isso aqui que é maior, pastor. Isso. Já é maior, já. E eu lembro que eu tava descendo a escada ali. A pessoa tava manifestada assim. Com a peixeira na porta. Pá! Pá! Pai furando. Ixi, irmão. Aí foi na hora, olhou pra mim. Pastorzinho de merda. Desculpa, ele falou isso. Olha só. Na hora que o senhor chegou. Eu nem conhecia essa mulher. Sabe, o diabo é assim, ele quer afrontar, ele quer, né? Pastor de merda. Aí eu me lembro que eu tava descendo a escada, Satanás é um derrotado e tal. Aí tal, aí me deu medo, vou falar a verdade. Tô sendo sincero. Sim, sim. Me deu, quando eu comecei a descer o primeiro, o segundo, o terceiro, minha esposa vinha atrás. Aí eu parei. Quase que eu pus minha esposa pra ir na frente. Foi quase que eu ia lá, facão assim, ó. Pá! Tá com medo, né? Olha, foi quando a minha esposa começou a falar as palavras dela. As palavras dela. Esse não dava certo o beliscão, né? Não, Rapaz, aí eu me lembro que minha esposa fala, Satanás, você é um derrotado, uma hora que está em nós. Na hora aquelas palavras dela me deu aquela força, aí eu desci, aí acabou aquele medo. Aí quando acabou o medo, o demônio percebeu que acabou o medo. Ele percebe se a pessoa ficar com medo, viu? O demônio é malandro, viu? Aí, William, eu me lembro que quando eu fui chegando, aí que pegou a faca para fazer assim, para cortar o pulso daquela pessoa que estava manifestada. Quando fez isso, falei, pai, enviou hoje Gabriel. Aí na hora a faca caiu, as garras foi para trás. Aí foi quando o demônio falou, não, eu quero sair. Não, agora você não vai não, você me tirou do sossego, demônio, agora você vai levar fogo. Eu me lembro até hoje. Aí falar, pai, enviou hoje Gabriel. Aí enviou hoje Gabriel, ninguém vê. Mas é o mundo espiritual existe. Hoje Gabriel dá a lapada nas costas desse demônio. Ai, gritava, ai, queima e dava aqueles gritos. Eu teve cada experiência. Conclusão, expulsamos aquele demônio em nome de quem? De Jesus. E teve outra experiência também. É por isso que falo, olha, um dos maiores dons que eu sempre falo na igreja que, claro, tem diversos dons. Quantos dons é o total? Pastor, não me recordo agora. Né? Tem diversos dons. Então, veja bem, eu sempre falei, um dos melhores dons que eu falo que a pessoa tem que pedir a Deus, o dom do discernimento. Verdade. Pra gente não ficar enganado. Tem muitas pessoas enganadas. Eu me lembro que certa vez, estava lá no monte também, e tinha uma mulher que vivia entregando recado. Vivia entregando recado para um, para outro e tal. E aquilo falava, não, eu não tenho nada a ver com isso, mas algo falou isso aí, não é eu não. E eu me lembro até hoje, né? Entregando um recado para um, entregando um recado para outro, tal, e tal. E aquela voz, isso aí não é eu não. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá tudo bem. Mas um belo dia, eu estava no Arraial junto com o irmão Severino, que hoje ele é pastor, né? Pastor Severino. E uma pessoa congregou com nós com o nome de Elias. Estava eu, ele e o Elias no Arraial. E já estava dando o horário de a gente vir embora, porque o culto ia começar às 6 horas. Sim. Era umas 5, quase 5:30, né? Aí nós estávamos lá já para fazer a última oração para vir embora.
foi quando entrou aquela mulher. Entrou tudo assim, torta. Aí eu olhei, eu conheço essa mulher. É a mulher do rolo. Ficava entregando rolo para todo mundo. Eis que te digo, eis que não sei o quê. Ah, tá bom. Daqui a pouco ela entra no arraial, tudo assim, tortinha. Ah, paz do Senhor, mas eu falei, paz do Senhor, irmã, tudo bem? Ele falou, não tá bem não. Ai, é uma dor muito forte, eu queria pedir oração. E na hora, Deus revelar pra gente que aquilo lá, tinha um caboclo lá dentro lá dela. Eu já falo assim, desculpa da expressão. Tinha um espírito imundo lá. Falei, então vem cá, irmão. Quando botei a mão, falei, caboclo, pode pular pra fora. Foi na hora, brrr, amarrado. Ô, demônio, é eu mesmo. Ô, Satanás, não é você aí. E por que tá me entregando rolo pra todo mundo? Aquele demônio falou, é eu pra enganar. Meu Deus então é você. Quanto tempo tem que você estar nesse... Eu conversei sim, muitos criticam, mas eu conversei para saber a origem do problema. Quanto tempo tem que você estar nesse corpo aí? Eu tô nesse corpo aqui já há 40 anos. Meu Deus. Depois eu fui perguntar para essa mulher a idade que ela tinha 50 anos. Quer dizer, se ela tinha 10 anos de idade quando... o bicho entrou, quer dizer, ficou 40 anos. Foi quando Satanás tira tudo que você colocou da coluna dela. Em nome de Jesus, do Senhor Jesus, todo mal, sai! Tudo bom, irmão? Tudo bem. O que a senhora não podia fazer? Não podia se movimentar. Podia se movimentar. São fatos. Aí de mim se ficar mentindo aqui. Deus é minha testemunha. Tá? Eu estou aqui dentro do templo aqui da igreja. Entendeu? Conclusão. Foi expulso. E eu tive aqui outra experiência também, de uma missionária, né? Falaram para mim, pastor Daniel, vai ter um culto lá em Poá. Você estava nesse culto, Vinícius? Não estava, mas eu lembro. Você está rindo por quê? Tô rindo porque é engraçado. Uma missionária e essa mulher usada por Deus, amém, tá bom, vamos lá, que vai ter o culto lá na área lá, de uns irmãos lá, tudo bem. Aí chegamos lá com os obreiros, estava o irmão Raimundo, ele é testemunha, estava a Paula, hoje não está conosco, o Eduardo, os obreiros mais antigos. E eu me lembro que nesse culto estava também o Rubens, meu cunhado, estava o Josué, não me lembro se a Ruth estava. E fomos lá. Seja bem-vindo, tal. E começamos a cantar os louvores, o Rubens tocar acordeon e tal. E a mulher já começou, esse que eu te digo, e começou a entregar um para outro. Inclusive até para o obreiro meu, teve um obreiro meu que começou a chorar. Estou sendo sincero, começou a chorar, só que eu agradeço a Deus, Pai. Deus nunca me deixou envergonhado, nem tampouco confundido. E eu falava comigo assim, Senhor, não deixa eu sair daqui envergonhado, nem tampouco confundido. Aí entregou o rolo para todo mundo lá, e ela estava acompanhada com mais ou menos, acho que umas 10 pessoas da igreja dela, né? Eu não vou falar o nome da igreja, que é fora de ética, né? Nós não estamos aqui para falar. Aí eu agradeço a Deus que ela chegou, pastor Daniel, fiquei sabendo de diversas curas que teve aí, eu queria pedir uma oração, aí eu... É agora! É agora, pedir a oração, falou, agora! Muito obrigado. Não deu outra, menina, não deu outra, William. Aí eu me lembro, para a glória de Deus, não estou falando para minha glória, não. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de quem? A glória seja dada a Deus. E eu me lembro quando botei a mão na cabeça lá da mulher, falei, pula para fora, acabou. Bum! Já manifestou uma entidade maligna no corpo daquela mulher. E essa mulher não podia levantar a mão, que disse que tinha tendinite, mas na realidade não era tendinite. Tem casos que é do gênero humano, mas tem coisa, tem enfermidade que é coisa mandada. Não adianta, eu não acredito, acreditando ou não acreditando. A Bíblia diz lá em João 10, que o ladrão, se referindo ao diabo, que ele veio para quê? Matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar o quê? Vida em abundância. E a Bíblia diz, para isso, o Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do mal. Aí foi quando foi queimado, aquele demônio queimado. Mas só que o demônio se escondeu. Aí a mulher voltou ao normal. Aí, não, pastor, com vergonha. Não, pastor, irmã, nada disso. Abriu o coração. Aí, para não chamar a atenção, que nós estávamos lá na área do lado de fora, vamos lá passar. Caboclo, pode manifestar por inteiro. Aí o caboclo veio lá, o cão dos infernos lá. Queimamos aquele diabo, tira tudo que o Senhor colocou em nome de Jesus, sai! Acabou. Ela ficou vermelha. Mas, pô, a pessoa tem que se tocar também, gente. A pessoa tem que pedir a Deus, porque nós não estamos para
pregar um evangelho de qualquer jeito, não. O negócio é sério. Então, eu tive diversas experiências. Essas foram umas que eu contei, que senão vai levar muito tempo. Sim, vocês. Não, sim. O pastor Daniel falando, e eu pensando aqui, a situação que você teve com a pessoa que estava com a faca na mão, e a questão dessa missionária, que a pessoa, todo mundo acha que tá cheio do Espírito Santo, né? Que tá em nome do Senhor. Imagina uma pessoa dessa sendo chamada para uma situação com a pessoa com a faca na mão lá, o bololô que ia dar. Exatamente. Como o Sandro fala o bololô, né, meu? Pode dar morte. Um abraço gente, pro irmão Sandro aí também. E o que acontece? Tem muitas pessoas hoje sendo, às vezes, direcionada por essas pessoas que estão achando. Tem gente que gosta de ir para a igreja, pastor. Tem gente que gosta de ir para a igreja só para saber o que vai acontecer na vida dela. Meio que tipo um astral, né? Tipo assim, né? Eu quero ir lá, um vidente, eu quero que vá lá pra pessoa revelar. Se não tiver revelação e falar o que tenho que fazer, o que vai acontecer comigo, o que tá pra acontecer, o culto não foi bom. E eu dou glória a Deus. Pra onde que eu venho, que às vezes eu chego aqui, eu sou até constrangido, né? Eu sou ali a palavra que vem contra mim, que eu tenho que mudar. E muitas das vezes eu gosto do pastor Daniel, que ele conta as historinhas e a gente fica pensando, cara, eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar. E caindo na situação, o senhor beliscou o rapaz lá, né? Você deu o beliscão, né? Esse aqui gosta, viu? Esse beliscão do pastor aí, ele tem um poder, né? Que você já beliscou uma outra pessoa também num culto aí uma vez aí também, né? E é um beliscão poderoso, né? Mas pelo amor de Deus. Conta pra gente aí, pastor. Rapaz, eu já tive tanta experiência que eu vou te falar uma coisa, meu, é só Jesus mesmo. Vamos pular para outra parte. Vamos falar para Pastor, o senhor comentou algo importante aí sobre o dom, e fica visível isso para nós, para toda a comunidade aqui, o dom de discernimento. Mas assim, nesse trabalho, nesse tempo de trabalho de libertação até hoje, o senhor consegue enxergar algum momento de resistência, por exemplo, da igreja ou de alguns irmãos em relação a esse trabalho? Ou não? Ou sempre foi bem aceito, foi tudo mil maravilhas? Como que foi? O que é o trabalho de libertação? Sim. Tem igreja que não trabalha com isso daí, não. Mil maravilhas? Críticas direto. Críticas direto. Eu me lembro que teve alguns pastores aí da vila que a gente fica sabendo, né? Que fala que esse negócio aí, isso aí mais parece uma tenda de umbanda, que a gente não concorda com isso, tal. Mas eu me bati de frente com alguns pastores, mas não foi para discutir. Foi um belo dia que eu estava em casa. Foi outro caso, uma jovem me chamou porque disse que tinha baixado o santo na mãe dela. Já foi outro caso. Sim, sim. Isso foi no dia final de semana, foi no dia de sábado. Aí eu falei, filha, não tem nenhum servo de Deus lá? Ele falou, lá tem pastor, tem irmãos de algumas igrejas, né? E aí, mas estão até lá até agora e nada. Aí tá bom, eu vou lá. Já comecei, dobrei meu joelho em casa, Senhor, me dê autoridade, porque lá tem servo de Deus. Porque, irmãos, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Uhum. Já teve muitas entidades malignas, espíritos imundos, que deu trabalho sim, não é? Assim, quer dizer que não é fácil, não. E eu me lembro que quando eu estava chegando na casa dessa pessoa, o esposo dela estava sentado na cama assim, de cabeça baixa. E essa mulher que estava manifestada estava até com os gestos obscenos. Uhum. Sabe? Que o diabo faz isso. Sim. O diabo faz isso, rindo assim, e com a mão na boca, aquele jeito lá. E aquele barulho lá, tinha uns crentes lá, diz que já faz tempo. E eu me lembro que uma dessas pessoas que falou mal do tabernáculo de oração, do meu trabalho de libertação, estava lá. E muito barulho. Eu falei, gente... Tá. Vamos na manhã. E eu me lembro quando eu entrei no quarto, não precisou de eu falar nada. O demônio estava lá fazendo com os seres obscenos.
Quando percebeu que cheguei lá, você aqui, você que os demônios conhecem a gente. Você lembra lá daqueles 7 filhos de Cefas? Foi expulsar os demônios lá, porque Paulo, esconjuro-te por Paulo, né? Que saia desse corpo. O que aconteceu, vocês lembram? Aquele demônio lá deixou aqueles lá tudo pelado lá, saíram correndo, machucaram eles todinho, porque o negócio não é brincadeira, não. Eu me lembro quando o demônio me viu, você vem fazer aqui, demônio? Amarrado, quem amarrado já saiu da cama, amarrado, já foi lá, já saiu assim, já foi pro chão, já, sem ficar pôr na mão. E eu me lembro até hoje, vai, amarrado. Aí eu me lembro que aqueles irmãos que, desculpa da palavra, que descia a lenha no nosso ministério, dizendo que era porta larga, ficou tudo vermelho ali, tudo com vergonha, porque acho que eles lembraram, né? Eu falei, demônio, ó, Satanás, você vai pegar tudo quanto é seu. E eu não fiquei conversando muito não, porque eu tava com fome, pô. Tava na hora do almoço, pra me atrapalhar meu almoço, comer meu cai duro. Eu me lembro até hoje, falou, ó, demônio, vai, pega tudo que é seu nome de Jesus, pá, sai. Acabou. Porque críticas faz parte, né? Mas eu costumo dizer que o Ministério Tabernáculo de Oração é igual omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Hoje eu vejo tudo organizado aqui, ó. Vocês são 10, meu. Vocês não são nem 9, mas são 10. Pastor, a força que eu tenho de cada um dos obreiros, das obreiras, dos pastores. Eu, pastor André, junto com a sua esposa, o pastor Rogério com a sua esposa. Meu Deus do céu, pastora Hélia. E todos os obreiros que se for citar, eu posso esquecer de algum. Gente, vocês aí, William, eu tava comentando aqui, rapaz, como pode, você nunca frequentou a igreja evangélica, agora eu que vou falar, você nunca frequentou. O senhor vai fazer a entrevista. Nunca frequentei. E hoje eu vejo o seu destaque, cara. Isso me faz lembrar, William, agora eu que vou, quando você tava no médico, você tava desenganado pelos médicos. Sim, tava. Ah, foi pra ele que você passou a mensagem. Você estava no hospital e o negócio estava feio. O que era que você tinha? Essa história é engraçada. Essa história ela é curiosa, na verdade, né? Pra quem não me conhece, em 2017, eu contraí uma bactéria na praia, através de um machucado que eu tinha no pé, e essa bactéria ela subiu pra corrente sanguínea e foi pro pulmão. Eu fiquei 33 dias internado lá no Santa Marcelina, na cidade de Tiradentes. E dentro desses 33 dias, eu fiquei 10 dias internado na UTI. E quem me conhece sabe como eu sou agoniado, como eu sou desesperado. Eu sabia que eu estava dentro da UTI é que eu ia pro saco mesmo, eu ia pifar. E uma das noites que eu estava lá, eu falei, meu Deus, eu vou morrer essa noite. Eu tinha recebido diversas visitas, já né, tinha. Da igreja. As pessoas iam lá me visitar, né? Não vou mencionar nomes aqui, mas foi muitas pessoas aqui da igreja, amigos, amigos assim particular que eu tinha, foi muita gente me visitar e essas pessoas indo me visitar era bom, mas era como se eu estivesse entendendo que era a última vez que ia me ver, então ficava na minha cabeça aquele bololô, né? E numa dessas noites lá eu passei muito mal e fiquei conectado no oxigênio lá e eu falei, essa noite eu vou morrer, né? Aí eu falei, meu Deus, eu posso morrer, não. Eu tenho que ver alguém. Eu falei, eu vou passar uma mensagem pro pastor Daniel. Só que eu não tinha o telefone do pastor Daniel no meu celular. Eu nunca gostei de WhatsApp. O pastor não tinha WhatsApp. O pastor não tinha. Em 2017, o pastor não tinha WhatsApp. Aí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro Vinícius. Eram umas 10 horas. Essa mensagem tem até hoje. Né? Tem até hoje. Eu não vou procurar aqui agora, vai tomar muito tempo. Mas eu tenho um áudio aqui. Mandei uma mensagem pro Vinícius. Eu falei, Vinícius, boa noite, rapaz. Aí ele, boa noite. Era meia-noite. Falei, cara, desculpa te incomodar aí, mas pastor Daniel tá acordado? Aí ele falou assim, posso ver se ele tá. Cara, que eu tô morrendo aqui, Você não consegue pedir pra ele mandar uma oração pra mim, mandar um áudio pra mim? Gente, foi mais rápido do que pedir alguma coisa no iFood. Cara, foi na mesma... 3 minutos. Foi 3 minutos, o pastor Daniel mandou um áudio pra mim de 1 minuto e pouco. 1 minuto e meio. O pastor Daniel fez uma oração, falando assim, eu sou profeta de Deus, e essa doença que você tá é para a glória dele. Isso que você tá passando, você vai sair daí, você vai testemunhar isso daí. E logo, logo você vai estar aqui tocando bateria com a gente de novo, né? E eu ouvi aquele áudio me encheu meu coração, sabe?
No outro dia, o pastor Daniel foi me visitar lá no hospital. No outro dia, né? mesmo. Aí ele chegou lá no hospital, o pastor Daniel entrou dentro do hospital lá e falou assim, você vai morrer, William? Aí eu falei, ô pastor, eu não sei, pastor. Aí ele foi me deu um tapão na testa, deixa de ser besta. Foi, eu falei assim pra William, eu lembro até hoje, ô William, fala a verdade. Na sua cabeça, tá com que você vai partir e a gente tá querendo mentir pra você, não foi, William? Foi. Pensei Aí eu peguei e falei, vou até mostrar, fiz foi. assim, leva aqui, Dá ó. um tapa. Oh, meu Deus Deus do céu. até o cara já doente, eu pá! Deu um Vai ser tapão. besta, rapaz, você vai estar lá pra glória de Deus. E tô aqui, cheio de saúde, até um E pouquinho. sabe que eu me lembro? Eu me lembro que o povo já estava reunido mesmo aqui, porque é como assim, as últimas horas do William. Eu estava até comentando com o pastor André e o povo reunido em favor da vida do William. E eu me lembro que o pastor André estava assim nas cadeiras lá de baixo, eu estava um pouco atrás. Aí aquela voz falou, pode falar pro pastor André terminar a reunião, que Deus já ouviu a oração. Eu cheguei, pastor André, pode terminar o culto aí. Meu Deus. Pode terminar que Deus já ouviu a oração. Terminou o culto. E hoje está aí. Glória a Deus. Gente, Pra glória de Deus, é pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Eu sou muito honrado e não é só a minha história. É a história de diversas pessoas que tinham aqui um histórico assim já era. Pessoas que tinham histórico de HIV, pessoas que tinham foram curados, pessoas que tinham histórico também de loucura, de câncer e que estão aí. Tava podre. O corpo tava todo podre já. Que assim, você olhando, humanamente olhando, já era. E estamos aqui hoje dando glória a Deus, graças a Deus. E Graças interessante, a Deus. pastor, que o senhor comentou agora, né, de toda essa organização e etc e tal, mas nem sempre foi assim, né? Sim. Como que foi, como o William acabou de falar aqui, o senhor é peça fundamental e graças a Deus por isso, é graça de Deus, mas peça fundamental na vida de muitos irmãos aqui, na nossa vida e de tantos outros aqui, mas nesse tempo de MTO, o senhor consegue dizer pra gente assim, quais os momentos mais difíceis, até como pastor, na liderança do ministério, no início, o senhor enfrentou alguma dificuldade, teve alguma vontade de não continuar mais, de não prosseguir mais? Tive, sim. Não esqueço até hoje, chegou uma época que eu cheguei a ficar depressivo, né? Como Elias, ele foi para a caverna, né? Se dizer que pastor não fica depressivo, fica sim. Por isso teve muitos casos de pastor cometer suicídios, que já foi uma depressão profunda nesse caso. Eu fiquei depressivo devido às lutas que faz parte, né? Do dia a dia, se a pessoa achar que igreja é só o tempo de cantar chegou, não é? Sim. Né? Tem uns momentos difíceis, passamos momentos muito difíceis na igreja, né? Momentos que saíram bastante membros, né? E eu sei que eu ia para o monte buscar Deus. Chegou um momento que eu falei, eu vou parar. Tinha falado para o Júnior, o pai vai parar. Vamos dar um jeito de mudar os estatutos da igreja, você ser o presidente e colocar o pastor André como vice-presidente. Por quê? Porque o pastor André foi, depois do Júnior, ele foi ungido a pastor, né? Sim. E eu me lembro que eu fui lá na loja do pastor André. Ele nem tinha a loja aqui em cima, essa grande, ele tinha outra pequenininha lá embaixo. A que você trabalha, né? E eu me lembro que eu fui lá, chamei ele me deu atenção, entrou dentro do carro, falei, pastor, o momento que eu estou aqui, que para mim não dá mais para continuar. Para mim, mas pastor, não dá, eu não tenho mais condições. Já conversei com o Júnior não está aceitando. Vou mudar os estatutos da igreja. Você fica como vice-presidente, eu vou pegar a carreta, eu vou para esse mundão, eu vou voltar à minha vida de caminhoneiro. Para mim não dá mais, eu sinto que eu não tenho mais capacidade alguma. Eu me senti mesmo lá no calabouço, né? Eu sei que eu sou falho, né? Eu não sou perfeito, né? Eu sei que eu tenho, assim, desagradado muito a Deus. E o pastor André, de jeito nenhum. Não sei o que, você vê, por isso que fala, né? Isaías 41, versículo 6, diz um ao outro, o ajudou. É o seu companheiro, disse, esforça-te. Então, aquelas palavras, eu vi que ele falou com a alma de coração, ele falou, olhando meus olhos, não vou aceitar. Se é um pastor interesseiro por cargo... Tinha aceitado, não? Tinha aceitado, não tinha. Sim. E meu filho, pai, pelo amor de Deus.
E eu também agradeço a Deus pela vida do pastor Rafael, que eu tinha contado pro pastor Rafael, era no domingo, eu falei, hoje eu vou entregar. O Júnior querendo ou não querendo, o pastor André aceitando ou não aceitando, para mim hoje eu vou entregar. Ele olhou nos meus olhos chorando, pastor Rafael, um abraço, um beijo no coração, pastor Rafael. Eu queria que você assistisse este depoimento. Então ele falou assim, olha, Deus só manda dizer para você, a ordem de Deus é para marchar. A ordem de Deus é para marchar. Sabe, aquelas palavras, aquela sinceridade, tanto de de outro, da minha esposa, né? E eu fui continuando. E eu me lembro que Deus falou, eu vou mostrar. Eu ia para o monte, Deus falava, vou mostrar que eu sou seu Deus. E foi quando houve essas curas aí, Deus curou a irmã Rosa, né? Que tinha aquele HIV, foi curado, né? E depois, no trabalho de libertação, né, Deus curou aquela irmã lá de Ipoá também, né? Que está viva até hoje. E concluindo, pela misericórdia de Deus, está aqui esse trabalho. Sim, glória a Deus. É importante dizer isso, pode falar, Will, pode falar. Não, pode concluir. É importante dizer isso porque todas as vezes algo aqui que eu quero compartilhar, todas as vezes que eu me sinto desanimado ou de alguma forma tenho vontade de desistir de alguma coisa, etc., eu sempre me lembro do pastor Daniel, sempre me lembro do pastor Júnior, de homens que tiveram e têm até muitos motivos a mais, né, para parar, para desistir, né, e eu olho e falo assim, cara, esses caras estão prosseguindo, estão continuando, estão firmes, estão se achando fiéis em Deus ainda e, obviamente, irão continuar. Então, isso serve para nós, né, por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque às vezes as pessoas acham que não, começou o ministério e sempre, né, foi indo, nunca houve um sentimento de desistência, de desânimo, de tristeza, então acho que isso é importante. Bem importante mesmo, porque às vezes tem até alguém que está assistindo aí, de repente passando por uma dificuldade dessa, e todos passam, né? É a persistência de você estar continuando, porque imagina se você tivesse parado, imagina se todo mundo que tivesse sentimento de parado, onde a minha família está, pastor? Sabe? Não te cortando, ouvindo vocês falar, então eu me lembro por que eu não morri com esse incidente. Muito bom. Porque na agenda de Deus já estava agendado. Essa coisinha não pode morrer agora, não. É através da vida dele, da família, né? Com a força do Espírito Santo, ia se levantar um povo de Deus. Na agenda de Deus já estava agendado que ia se levantar, assim como se levantou o primeiro povo da igreja, Casa de Refúgio, né, dos Remidos do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida do meu irmão pastor Natan também, que também é um líder espiritual, está com a igreja. Com a igreja aliar, Louvores, Louvor e adoração. Louvor e adoração, né? Um abraço aí pra galera aí. Beijo. Né, o pastor Israel, meu sobrinho, pastor Gesiel. Pastor Gesiel tá lá nos Estados Unidos, né? Eita, deve estar assistindo a gente de lá, hein? E ele prega as boas novas do Evangelho. Aí, Gesiel, I love you, tá? Pra você, pra Laura e pros dois americanos aí, os guri aí. Isso, é isso. Ô, Will, eu acho que a gente esqueceu de alguma coisa aqui, não esquecemos não? Vou mandar uma boa aqui, ó. Pastor Daniel, você mencionou que esse incidente que aconteceu, você estava desmontando o seu guarda-roupa para dar para uma pessoa, né? Sim. E você estava de aviso prévio, então você ia dar o guarda-roupa e ia ficar sem? Sim, nós dormimos no chão, bom tempo, né? Porque o dinheirinho que eu recebi lá foi pagar as contas, né? Mas eu nunca liguei para isso. Então, porque outra pergunta que também tem que dar, parece que o pessoal há um tempo atrás aí te deu um terno aí também novinho, e você deu para outra pessoa também, né? Quem dera fosse só o terno, né? Pastor? Tô perguntando essas coisas aqui. O terno lá da Daniela, né? Ela, pai, ó, só não dá pra ninguém, tá? Não, tá pra ficar sossegada. Acho que não deu uma semana, eu dei o terno. Eu tô perguntando essas coisas porque assim, eu conheço o pastor Daniel e existe essas histórias e mais um monte de história nesse perfil, porque é fácil quando a gente só é cristão e a gente só ora pelas pessoas, né? O difícil é você praticar aquilo que você tá orando.
Né? Às vezes a gente pensa, às vezes a gente está lá na nossa casa, no conforto da nossa casa, e a gente costuma orar assim: ô Senhor, abençoa quem tiver necessitado agora, envia uma pessoa. Né? Às vezes a gente está orando, pedindo para enviar uma pessoa, sendo que você pode ser o enviado para poder auxiliar aquela pessoa naquele momento de dificuldade. E o pastor Daniel é uma pessoa que não mede esforço. Sim. Pensa você que está assistindo na sua casa aí, né? Você doar o seu guarda-roupa, cama, né? E você dormir no chão. De aviso prévio. De aviso prévio. Imagina você, né? Imagina você ganhar um terno, né? Da sua filha, né? Porque você ganha um presente, você não pode dar, né? E o pastor Daniel não me diz esforço nenhum, perdeu abençoar a vida de uma outra pessoa, dando um terno para outra pessoa. Não só isso, né, pastor? Várias histórias que teve. Aí eu queria perguntar para o senhor, qual é o sentimento que o senhor tem, sabe? Até para ficar com uma lição para a gente e até quem está assistindo também. O evangelho que meus pais pregaram foi o evangelho de renúncia. O evangelho da cruz. Eu não estou me referindo à imagem da cruz, inclusive até pedi para não colocar a imagem da cruz, não é fazer desfeita, nós pregamos a mensagem da cruz. Então, nós temos que pregar o evangelho da cruz. Então, não que eu sou contra o evangelho da prosperidade, que faz parte, mas só que o evangelho de hoje tá banalizado. É só receba, não, né? é só receba que você vai ter o seu carro, a sua casa, que você não sei o quê. Claro que Isaías capítulo 1, versículo 19 está escrito: se quiserdes e obedecerdes, comerei do melhor dessa terra. Mas o evangelho de Cristo não é isso, não. O evangelho de Cristo é renúncia. E eu aprendi com os meus pais. Meus pais pregaram renúncia e os moradores mais antigos, William Vinícius, aqui da vila, eles sabem da história dos meus pais. O papai, ele desmanchou um ônibus e fez um caminhão. Pedia donativo no Mercadão Parque Dom Pedro e saía distribuindo alimentos para os moradores. Na época não tinha tanto assim, não tinha nem asfalto, não tinha luz, né? E é gratificante você ouvir as histórias, as pessoas mais velhas contam dos meus pais, os que estão vivos ainda hoje, né? E o papai e a mamãe, eles tinham um refeitório aqui na igreja, Casa de Refúgio, e eles tocavam o sininho. O pessoal ia às 8h30, 9 horas da manhã, tomar o café, e depois o almoço, dava sopão, levava o pessoal para tomar vacina. Agora é interessante você contando sobre o terno, eu lembrei de algo que a Thalita comprou para mim junto com o Vinícius. Pagaram caro numa jaqueta aí, rapaz. Que marca que era aquela jaqueta? Não lembro a jaqueta. Nossa, a marca. Pai, ó. Eu tô dando pro senhor, por favor. Não, filhinha, pode ficar sossegado. Não dá pra ninguém. Não, pode ficar sossegado que o pai não vai dar pra ninguém, não. Aí eu trabalhava no Poupatempo Itaquera e tinha um morador de rua, um frio. Eu fiquei vendo, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa jaqueta e voltar. Era de marca, eu nem lembro a marca. Eu peguei e dei pra ele. A Bíblia diz que tem que dar com a mão direita e com a mão esquerda o quê? Não vê. Posso ver. Aí eu me lembro de um certo dia, e aquele morador de rua sempre estava passando por lá, e a Thalita, acho que encontrou, a mãe dela vinha comigo, que trabalhava no Bom Retiro, né? A Marta trabalhava de costureira. E nesse dia, na hora de eu ir embora para casa, elas chegaram, né? Mais ou menos umas 6:45 da noite, pra gente ir embora. E a Thalita estava junto com a mãe dela. E aquele frio, e a Thalita, ô pai, cadê a jaqueta que eu te dei? Eu vi um cara passando ali com a jaqueta igual. Eu vi o cara passando com a jaqueta igual... que cara? Eu comecei, que cara? Ô pai, o senhor... Ah, filhinha, agora já foi. Mas é uma coisa que vem da minha alma, vem do meu coração. Eu não me apego com as coisas materiais, não. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Exatamente. Não adianta. Pastor, eu fico impressionado assim com a sua humildade, sabe? Eu fico impressionado assim como o senhor é simples, né? E a sua simplicidade assim nos preenche, sabe? E caindo na simplicidade? Na simplicidade. Assim, o senhor, eu gosto de comer de colher também. Eu gosto de comer de colher. Eu prefiro comer de colher do que de garfo e faca. Eu gosto. Ele come como? Come de colher também, né, pastor? É só como de colher, como se diz. Colher. Né? E assim,
O senhor tem alguma sobremesa favorita? A sobremesa que eu sempre gostei é leite moça com farinha. Bom, obrigado, pastor. A gente trouxe aqui, ó. Mas é cada uma, viu? Trouxemos leite moça A com gente farinha. trouxe aqui farinha, Ai, Senhor, leite meu moça, Deus. pra gente caminhar pro final. E a gente, a gente tá ganhando nada. Leite moça é moça, tá? Leite é moça, é moça. Tem que ter marca boa, né? Marca boa. O pastor André deve estar assistindo. O pastor André é moça. Leite moça, Do tá? meu Deus, Vamos meu fazer Deus. aqui, vamos Olha. preparar. Tem algum adereço em cima disso daí? Eu acho que não, né? Só leite moça e a farinha, né? Bom, eu Ou gosto põe mais? muito de banana, né? Banana? Será Mas que tem eu- banana aí? Você é doido? Pastor, tem tudo aqui, pastor. Eu queria que você Brincadeira, meu Deus. caísse do por uma céu. parte culinária. Eu trouxe colher, trouxe o pote aí também. Queria Meu Deus. até do chamar céu. o... Ô, Elito, pode vir aqui pra participar disso daqui que a gente Ô, tá pastor, caminhando aqui. antes do senhor... Depois eu poderia, antes de coisar aqui, eu cantar o louvor que Deus Claro me que deu, pode, né? mas Lógico. antes do senhor cantar o louvor e de comer aqui também, conta pra gente aqui, rápido, que seja objetivo, da maneira que o senhor quiser, qual o seu maior sonho hoje para o Ministério Tabernáculo de Oração? O meu maior sonho é ver essa igreja expandir e ganhar almas. O William pra vai Jesus. fazendo as honras. E ganhar almas para Jesus. É o meu maior sonho. Vendo pessoas se rendendo aos pés de Cristo. As pessoas às vezes falam, por que não põe o tabernáculo de oração no lugar? Mas nada disso. Para mim, ministério tem que ser em comunidade. Na minha opinião. Na minha simples opinião. Tem que ser em lugar humildes, onde tem almas. Tá? Nosso propósito não é ganhar dinheiro. O nosso propósito, o meu propósito não é ser um pastor famoso, é renomado. Com renomado. muitos seguidores, né? Muitos Que nada disso. Nada disso. É a gente ganhar almas para Jesus. Provérbios capítulo 24, o versículo 11 vai dizer: se puderes, livra os que são destinados à morte e os que são levados à matança. Se puderes livrar, livra. E aí? É fácil. Você está no lugar chique, tal. Mas buscar as almas perdidas em lugar que talvez na visão ótica são lugares inferiores, feios, ninguém quer não. Quer dizer, ninguém, não quero generalizar. Então é o que eu falo. Se antes de Deus me chamar, se Ele me dar esse privilégio, né? A gente vai abrir mais ministério Tabernáculo de Oração. Aqui eu não estou aposentado, né? Falta mais ou menos 5 anos e meio para mim poder se aposentar, né? Se Deus me dá esse privilégio, Ele permite eu estiver vivo, aí eu vou me dedicar só na obra, porque aí eu vou ter minha aposentadoria para mim comer o meu cai duro, né? Muito bom. Pastor, Pra glória de Deus. e assim, é lindo ver o senhor falando tudo isso e diante disso, o que tem sido sua bússola? O que tem norteado o A senhor minha nesse bússola, tempo? acho que o pessoal não sabe o que é bússola. Explica pro pessoal o que é O que é uma bússola, Will? Olha, a bússola é a que indica a direção do norte, sul, leste, oeste. Ela te dá uma direção. Vamos supor, se você estiver aí no meio de uma selva e não saber a direção, a bússola ela vai te dar uma direção para você poder seguir as orientações dela. Hoje em dia é mais moderno, né? GPS, né? Sim, o Pega Waze. GPS, o Waze. Isso, a minha bússola, o meu GPS, né? Essa aqui, ó. O salmista Davi falou no capítulo 119, o versículo 105. Que lâmpada para meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Acabou. Maior livro. Pastor, enquanto eu vou preparando aqui, na verdade era o senhor que teria que preparar, porque eu não sei a receita, né? É Nós só temos pôr- ainda, ó, banana, farinha, Você põe um pouquinho de leite moço, um pouquinho de leite farinha moço, ó, Daqui a pouco eu tadinho. vou almoçar, meu. Mas tá pra bom. encerrar, pastor, produção, tem como colocar aquela foto pra gente aí? É. Tem como colocar aquela foto? Pra você que tá ouvindo, não tá conseguindo Foto. agora, nesse momento, Foto. a gente vai colocar aqui, a foto vai aparecer rápido, mas você que tá nos ouvindo aí, não tá tendo a possibilidade de ver no YouTube, tá ouvindo no carro, em qualquer outro lugar, a gente vai colocar uma foto aqui, e eu quero, diante dessa foto, perguntar Enquanto isso, eu vou colocando a pro nosso farinha pastor o que ele tem
que ele tem a declarar sobre essa foto. Will, isso aqui também é bom, ó. Pega. Ó, a gente acompanha a receita do pastor. Ó, pega leite moça, você põe na banana e come. É isso aí, ó. Tá vendo aí? Agora você pega o aí, pastor. Bom. Essa foto aí. O que essa foto representa pro senhor? Nossa. Tudo pra mim. Abaixo de Deus é minha família. Meus filhos, meus genros, meus netos, minha nora. São meu porto seguro. Não tem outra palavra. Bom, acho que é isso, né? Encerramos aqui nosso primeiro podcast. Uma presença dessa família linda. Aquela mulher que está do meu lado ali, abaixo de Deus, é o meu maior sucesso. Eles vão editar, vou colocar uma foto. A minha esposa é meu maior sucesso porque, na realidade, eu não merecia a família que eu tenho, né? Devido eu ter escorregado muitas vezes. E eles me perdoaram, me aceitaram, né? E é o meu maior sucesso, a minha esposa, meus filhos e minha família, que hoje estão me ajudando a atravessar a Macedônia, né? Glória a Deus, eu não mereço, né? Como se diz um ditado, eu agradeço, mas eu não mereço. E eu falo com a minha alma. Vocês sabem que eu não sou de chorar, eu sou durão. Mas mediante uma reportagem desta aqui, gente, é difícil, né? É isso. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos que estão aí acompanhando. Até agora estão nos ouvindo. Ainda, tá? Tenho certeza que foi para nós aqui. Foi extremamente edificante. Muito obrigado, pastor. Nós te amamos. O senhor é uma inspiração para nós. Não pare, continue, prossiga. O senhor revela muito Jesus para nós em todos os detalhes. Galera, nos perdoe qualquer erro. Nós vamos cantar aqui agora, tocar um louvor aqui. Terminar com o pastor cantando, né? Vai tocar um louvor, mas quero deixar aqui de novo. Vai curtir, vai compartilhar, vai mandar para todo mundo. Assim o YouTube entende que é relevante. E o nosso pastor agora vai dar uma palhinha aí. É bom esse último Você trouxe sanfona, pastor? Aqui é a sanfona. Trouxe sanfona, não é de qualquer jeito. Eu estava no hospital, né, lá no Planalto, foi quando eu ouvi aquela voz falar comigo, foi a voz de Deus, mandou pegar uma caneta. Eu me lembro que a enfermeira me trouxe a caneta, um papel, e lá Deus me deu este louvor que fala: eu sofri, mas Jesus sofreu mais do que eu. E nesse louvor vai contar o que aconteceu comigo. Vou tentar aqui, tá? Olha aí, pastor, fica à vontade. No momento de dor, Deus te deu. Se o senhor conseguir ficar sentado de lado aí, vai ser bom. O microfone capta certinho. Vou tentar aqui. Deixa eu puxar pra cá um pouquinho. Tem algum hino, antes de eu cantar, tem algum hino que o senhor mais gosta da harpa? Qual é o louvor que o senhor mais... O louvor que eu gosto mais da harpa cristã é um que fala: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Mas vamos cantar esse louvor que Deus me deu? Amém. Fala assim: os meus amados e queridos irmãos, preste atenção no que eu vou contar nesta canção. Aleluia! O sofrimento que eu passei por alguns dias
Me parecia que eu não iria suportar. No hospital fui socorrido e emergentemente quando um grande espelho que da parede caiu, cortando minha perna e provocando grande hemorragia e grande dor. Só me parecia que eu não iria suportar. Mas Jesus sofreu mais do que eu, sem merecer e sem gemer, ele suportou. Quando lá no Gólgota, lugar chamado Caveira, foi crucificado, foi esbofeteado e foi humilhado. Mas ele sofreu e mostrou grande vitória. Ele venceu e mostrou o seu poder. Olha o que aconteceu lá no hospital. E na quarta vez eu fui levado ao hospital com tanta dor, só que eu fazia era chorar. Pedi a Deus, ó Deus, leva-o contigo. Me parecia que eu não iria suportar. No hospital fui socorrido imediatamente. Nova hemorragia na minha perna apareceu. Minha visão desapareceu, mas o Senhor me apareceu. E aqui estou para louvar o nosso Deus. Minha visão desapareceu, mas o Senhor me apareceu. E aqui estou para louvar o nosso Deus. Mas Jesus sofreu mais do que eu, sem merecer e sem gemer, ele suportou. Quando lá no Gólgota, lugar chamado Caveira, foi crucificado, foi esbofeteado e foi humilhado. Mas ele sofreu e mostrou grande vitória. Ele venceu e mostrou o seu poder. Ele venceu e mostrou o seu poder. Glória, aqui estou. Para a glória de Deus. É isso aí, assim terminamos o nosso primeiro episódio do nosso podcast, MTO Podcast. Nos perdoe alguma coisa aí, nós vamos alinhando, mas esse é o primeiro. Will, o final é contigo, cara. Meu, você é doido. Pastor, queria agradecer aí a sua presença, tá? Muito edificante aí para todos nós. Queria agradecer a todos aí que estão acompanhando aí também a oportunidade aí de poder estar aqui, fazer parte desse primeiro e iniciando já de um modo mega especial, tá? E queria falar para todos aí também que a gente possa acolher, que vocês possam pegar todo esse conteúdo que foi falado aqui e poder usar na vida de vocês. Que não é aqui, nós não estamos falando de uma pessoa famosa, nós não estamos aqui falando de pessoas... Comedor de feijão, hein? E farinha com leite moça. Farinha com leite moça. Ovo, o que eu mais gosto é ovo. E uma pessoa assim que tem muito a me ensinar e a ensinar a todos nós, com a vivência. Porque existem muitas pessoas que só falam e não vivem. Aqui eu vejo, eu falo de uma certeza que eu tenho,
de falar e viver o que fala. Assim eu termino com essa linda receita aí de leite moça com farinha e agradecendo aí a todos aí que acompanharam. Muito obrigado, Deus abençoe a todos aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Deus vos abençoe e a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Deus!